Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Code. E o Mata-Mata de hoje é de um setor que eu gosto muito e eu vou entrar a fundo, que é o setor de energia elétrica. A gente vai começar com as integradas CEMIG, Copel e Eletrobras. Duas já foram desestatizadas e uma CEMIG pode ser. E você vai ver que as três têm upside, mas uma delas tem um upside muito maior e você tem que ter na carteira. O programa de hoje é dedicado ao Caco, professor de energia elétrica da Federal de São Carlos. Um grande abraço para você, Caco. Ele é cliente Era do Infinity, também é do Mais 10, está muito feliz e eu dedico a você esse programa exatamente na sua área. Se você não tem ainda, muitos ainda não tem Infinity, também não tem consultoria personalizada, então vai no link que está na descrição desse programa e clique para saber da consultoria personalizada da Levante, que é o melhor e mais completo produto. A gente vai pegar a sua carteira, desde tesouro direto até criptomoeda, a gente vai reestruturar, ela vai ficar com um potencial de valorização maior e com potencial de risco menor. A gente já tem mais de 10 clientes fazendo essa consultoria, a procura foi grande, então vai virar um mais 20, depois um mais 30, e você vai ter acesso direto a mim via WhatsApp, e você vai ter uma reunião mensal comigo e com seu assessor comercial de 1 hora. Você vai gostar bastante, você vai ver que você não vai ficar mais sem saber o que está acontecendo e o que fazer, porque eu e o assessor, a gente vai te ajudar todo dia. Vai lá, clica no link e seja você também da consultoria personalizada da Levante. Se você quiser ouvir e ver este programa, na minha opinião, de uma maneira mais produtiva, coloque na velocidade 1.25 ou 1.50. Eu assisto 1.50. Muitos assistem 1.25 e 1.50. E a minha esposa não assiste. Por quê? Porque ela já sabe como que é a esposa, né? Já vê lá eu conversando, me preparando, ela não vai parar para ver os vídeos, acaba vendo vídeo de decoração, porque ela está reformando o apartamento da mãe dela. Então vamos lá, um beijo para você, Paula, estou com saudade de você. Ela foi trabalhar em Piracicaba, na empresa que ela está de consultoria investimento ambiental, só vai voltar amanhã, quinta-feira. Estou eu, Matheus, com saudade. Vamos lá, CEMIG, Copel e Eletrobras. Primeiro, qual o tamanho dessas empresas, o que elas fazem? Olha só, a CEMIG é o quarto maior grupo transmissor do país, o sexto maior gerador, com 5,5 mil megawatts de capacidade e a maior distribuidora de energia do país, com 9 milhões de clientes. A CEMIG é uma potência. Aqui está uma definição visual de tudo que eu falei: a geração, a transmissão, o mercado livre. Ela é a maior comercializadora de energia do mercado livre. Mercado Livre são aqueles clientes que têm um porte razoável e eles não precisam comprar só na distribuidora da região dele. Então, eles vão para o Mercado Livre e procuram o melhor preço. Isso é justo tanto para quem vende energia, que não distribui na sua área, como para aquele cliente que energia é uma parte importante do seu business, ele procura reduzir seu custo. Olha lá a distribuição com 9 milhões, e ainda a CEMIG tem a Gasmig, gás natural, que não está precificado e vai sair de dentro da CEMIG e deve ser vendida uma parte ou inteira. A marca reconhecida aí, CEMIG Geração, Transmissão e Distribuição. Tem também a Copel, que vocês conhecem, está na nossa carteira do Melhores Ações, foi recentemente desestatizada. Por que eu chamo desestatizada? Porque o Estado não saiu completamente. Eu só vou falar que uma empresa foi privatizada
quando o Estado sai definitivamente da empresa. Quando ele mantém uma quantidade razoável de ações, se não me engano, a Copel está em 36%, ou a Eletrobras está em 46%, ela não foi privatizada, ela foi desestatizada. Ela continua tendo participação do Estado e de investidores privados. Copel, terceiro maior grupo transmissor do país, de uma potência, quinto maior grupo gerador e a quarta maior distribuidora, 5 milhões de clientes presentes em 10 estados. Aqui ela tem um portfólio integrado, geração, transmissão e distribuição, e eu mostro como ela opera e também seus principais números. Marca reconhecida, Copel Geração, Transmissão e Distribuição. Eletrobras, que foi desestatizada no governo passado e está sofrendo aí a ameaça do governo atual, daqueles 46% que é a União mais BNDES e acho que fundações, fazer o quê? Reconhecer os 46% como voto de 46% no Conselho. A chance disso ocorrer, na minha opinião, é muito grande. Eu sei que tem analistas que acreditam que não vai acontecer, mas eu acho que é muito grande porque a Advocacia Geral da União já está trabalhando nisso, o STF vai julgar e tem um princípio básico que foi ferido nessa limitação de 10% de votos, independentemente do quanto o acionista tem, que é o seguinte: no novo mercado, uma ação é um voto. Então, se eles têm 46% das ações ON, eles têm que ter, o governo, 46% dos votos, a chance deles ganharem é muito grande. O primeiro grupo gerador de energia é 43 mil megawatts de capacidade, vocês lembram que eu mostrei a CEMIG com 5.500, realmente a Eletrobras é uma gigante. Tem transmissão, também é o primeiro grupo transmissor de energia, 74 mil quilômetros, 38% do Brasil. O portfólio dela é integrado em geração e transmissão. A Eletrobras não tem distribuição, ela já teve participações em distribuidoras no passado, principalmente no norte, foi vendendo, e aqui eu mostro como que ela opera. E ainda introduz um conceito muito importante, que é o preço de liquidação das diferenças, que é nada mais é o que determina o preço no Mercado Livre, e ele aumentou de 55 para 69. A Eletrobras é um grande player também do Mercado Livre e recebe esses R$ 69 por megawatt-hora no segundo TRI. Aqui o parque gerador, que é fantástico da Eletrobras, e a parte de transmissão. Vou falar um pouco do setor elétrico brasileiro, presente e futuro, para vocês lembrarem como que ele está feito na geração, transmissão, distribuição e comercialização. Aqui, quem controla o setor institucionalmente, e a gente vê aí o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, também o Ministério de Minas e Energia, que ainda tem uma força muito grande e está trabalhando. O ministro Alexandre Silveira já falou que é contra a desestatização da Eletrobras. Eu não acho que eles vão reverter, mas vão conseguir aqueles votos de volta e estão fazendo uma grande força. Aqui, a geração, que é uma geração renovável, 94%, isso é muito bom. Tem poucos países no mundo com nível de geração de energia tão limpa e renovável como o Brasil. O nível dos reservatórios, que sempre foi uma preocupação, vocês lembram quando teve a crise do apagão em 2001, no governo FHC2, hoje, graças a Deus, choveu bastante, a gente está com nível de reservatório lá em cima, a bandeira caiu da laranja para amarela, da amarela para verde, estamos pagando nada de adicional por conta de reservatório. Isso é muito bom para a inflação e também positivo para as empresas. Aqui eu mostro a geração, quanto vai expandir em 2023, isso é importante, porque país como o Brasil, que é um país em crescimento,
é um país em desenvolvimento, isso atrai muito investidor, não só local como estrangeiro, porque a gente tem o quanto expandir de energia. Aqui eu mostro também como que vai expandir na projeção que o Ministério de Minas e Energias fez. Olha só como a gente vai expandir até 2027, vários investimentos, e sempre em energia renovável, eólica, que é dos ventos, solar, fotovoltaica e pequenas centrais hidrelétricas. O setor ainda vai crescer bastante e isso é mais um ponto para você investir nas geradoras, no caso CEMIG, Copel e Eletrobras. Transmissão, 181 mil quilômetros de linhas. Vocês lembram que a Eletrobras, 74 mil, é um setor bem resiliente e que ajuda a energia se espalhar pelo Brasil. Antes não espalhava, agora espalha. Está muito bom esse setor, a gente fez um especial e eu vou voltar a fazer sobre transmissão. Aqui a previsão de crescimento para 2023 vai subir 5% as linhas, né, o total construído, e até 27, 13%. Setor de distribuição, o último setor, cada estado tem a sua distribuidora, é um modelo de regulação por incentivos que busca eficiência no investimento. E quanto mais eficiente, isso vai para a tarifa. O ambiente está em processo de mudança e essas 27, quase 30 distribuidoras estão se agrupando em holdings. Então, a gente tem Equatorial, tem a Neoenergia, que eu vou fazer, vocês já pediram um mata-mata sobre as duas, mas a tendência é essa, você ter 2, 3, 4, no máximo 5 grupos com as geradoras, essas quase 30, se dividindo entre elas. Agora, a parte da governança corporativa, que é tão importante, aqui ganhou a Copel. A Copel tem 100% de tag-along nas ONs e nas PNs, seja A ou B, tem tag-along, ou seja, se for vendido daqui a 3 anos para alguém que queira comprar boa parte da Copel, você vai ganhar 100% estando posicionado. No caso da CEMIG, não tem o tag-along ainda, pode vir a ter, e só tem nas ONs. Mesma coisa na Eletrobras, só tem nas ONs e não tem nas PNs, por isso que quando eu recomendo a Eletrobras, eu recomendo a ON. Mas aqui ganhou governança corporativa a Copel. E olha que bacana, isso é para você, minha querida Rafaela, que assiste todo dia o nosso programa com seu namorado, que é agricultor no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para vocês por sempre assistirem. E ela gosta da parte de sustentabilidade, dizendo que eu sou o único analista que considera isso. E olha que bacana, as 3 estão no Easy B3 e as 3 têm ADR. Isso é um grande diferencial que ajuda o investidor estrangeiro vir. Operacional, um resumo rapidinho do que eu mostrei anteriormente, e aí ganhou a CEMIG com 5 mil colaboradores, tem menos colaboradores, portanto, gasta menos em mão de obra, ganhou capacidade da Eletrobras, ganhou transmissão Eletrobras, número de clientes ganhou CEMIG, receita líquida do ano passado ganhou a CEMIG. Olha que interessante, a CEMIG produzindo menos energia, recebe mais que a Eletrobras. Por quê? Porque a distribuidora dá muito dinheiro para a CEMIG. Agora, os resultados do segundo trimestre de 23 contra 22. Aqui vocês veem que a CEMIG foi muito bem na parte da receita, cresceu 7%, ganhando de Copel e Eletrobras. Em compensação, a Eletrobras ganhou no crescimento do lucro bruto. Ganhou no EBITDA a CEMIG com 4% de melhora. Na segunda parte da análise financeira, que é muito importante, é o momento da empresa financeira. Aqui teve as 3 indo bem. A CEMIG foi para 14,1 de margem líquida, é uma boa margem líquida. A Copel ainda está em 5,7, por conta
de uma margem menor lá em cima, e a Eletrobras 17,4, uma margem muito boa. Essa margem líquida que vai determinar que determinou o lucro líquido e vai determinar o dividendo que você vai receber, isso daí tem muito para expandir nessas empresas. Vocês vão ver, eu fiz projeção até 2025, vocês vão ver o crescimento. Na parte de endividamento, ganhou a CEMIG, ela tem o menor endividamento sobre EBITDA de 12 meses, vocês estão vendo na última linha aqui, 1,11 contra 2,5, que é um endividamento razoável para a Copel, e 2,1. Vocês lembram que eu sempre falo que até 2,5 está ok, quando passa de 3, chega em 3,5 para preocupar. Em compensação, quando só tem 1,1, como é o caso da CEMIG, tem espaço para crescer o endividamento. A Copel tem pouquinho, a Eletrobras tem um pouco. Aqui a rentabilidade é uma coisa muito importante. A gente fica vendo receita, EBITDA, lucro crescendo, mas esquece de ver a rentabilidade. Por isso que eu sou um dos únicos analistas que olha a rentabilidade por empresa. Olha quantos troféus ganhou a CEMIG aqui, o retorno sobre ativos dela, que é o lucro líquido sobre o total de ativos, show de bola, CEMIG 12,1, Copel mais ou menos 3,6 e a Eletrobras muito fraco. Por quê? Porque a base de ativos da Eletrobras é muito grande. O ROIC, o retorno sobre capital investido, que é o que mais o investidor gringo estrangeiro vê, 17,8 para a CEMIG, também em primeiro lugar, 7,8 para a Copel e para a Eletrobras, razoável. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito importante, um retorno muito bom para a CEMIG, 28%, Copel 8,9%, ok, Eletrobras ainda está muito baixo. E com todo esse retorno, por isso que eu botei PL e EV/EBITDA, que não são medidas de retorno, com todo esse retorno que vocês estão vendo aqui na tela, a CEMIG tinha que ter um PL maior e um EV/EBITDA maior do que Copel e Eletrobras. E acontece o contrário. Por que acontece o contrário? Porque Copel e Eletrobras já foram desestatizados. E os investidores estão acreditando que eles vão melhorar os lucros e os retornos. Já a CEMIG está com um múltiplo muito baixo para esse baita retorno que ela está dando. E por que não está ainda no nível maior? Porque a empresa não entrou ainda no caminho da desestatização. Mas isso daí pode ser uma baita o quê? Oportunidade. Agora, a dívida EBITDA e investimentos são 3 empresas que investem bastante. Elas informam quanto vão investir nos próximos anos, e está aí, de 23 a 25, a CEMIG 41 bilhões e 200, a Copel 30 bilhões, a Eletrobras 120 bilhões. Essas empresas têm que olhar o futuro mais do que outras empresas, porque a visibilidade é maior, é um setor mais estável, é uma utilidade pública, não tem tanta mudança de receita de um ano para o outro, e, portanto, temos que olhar os investimentos e comparar com o quê? Com o endividamento e com o EBITDA que vai ser gerado. Eu calculei o EBITDA que vai ser gerado, a CEMIG vai gastar provavelmente 102% em investimentos. Ela vai crescer a receita dela, mas vai consumir todo o seu EBITDA. Portanto, no período, ela deve aumentar o endividamento, que não tem problema nenhum, porque a alavancagem financeira dela é baixa em 1,1. Já a Copel, que já tem um bom nível de endividamento, só vai consumir 40% do EBITDA gerado em investimentos, isso está ok, não deve aumentar endividamento. Mesma coisa com a Eletrobras, mas a Eletrobras pode aumentar um pouquinho, porque ela realmente tem muito investimento para fazer. Projeção de resultados para 3 anos, 23, 24 e 25, CEMIG sai de um lucro líquido em 2022 de 4,1 bi para 6 bi 700 em 3 anos, 1, 2, 3, ela cresce 50%, excelente, muito bom. Mesma coisa na Copel, sai de um lucro fraco em 2022 de 1 bi 200 e vai para 3 bi em 2025, em 3 anos, parabéns, tomara
que isso aconteça, e a margem líquida sobe bem para 11,8. Eletrobras, mesma coisa, o lucro vai de 3 bilhões e 622 para 5 bilhões e 300. Esse ano, 23, caiu um pouco por causa de reversões, de provisões, e também a margem EBITDA dela é muito boa, vai de 52 para 60,8%, 25 bi de EBITDA, tomara que aconteça. Agora, uma parte muito importante que interessa para todo investidor, pessoa física, que são os dividendos. CEMIG tem um histórico de dividendos, peguei esse histórico no site statusinvest.com.br, excelente site, obrigado e parabéns pelo serviço. A CEMIG distribuiu quase 36% dos lucros dos últimos 5 anos via dividendos. E JCP teve um yield nos últimos 12 meses de 9,2, que é excelente, mas olhando alguns dividendos dos últimos anos, está demorando um pouco para pagar, entre 16 e 21 meses, porém, a praxe do mercado é entre 3 e 6 meses, esse é um ponto para melhorar na CEMIG. Copel distribuindo bem 61% do lucro dos últimos 5 anos, e no intervalo de 2 a 4 meses, isso é muito bom. No caso de Eletrobras, distribui 32,8 e tá pagando entre 4 e 6 meses, que é bom. O yield, só o yield que está muito pequenininho, porque o lucro dela está muito pequeno em relação ao valor de mercado. Aqui a projeção de dividendos em relação aos resultados de 23, 24 e 25, ganhou a CEMIG. Ela deve distribuir nos próximos 12 meses em torno de R$ 1,35. Se ela distribuir 55% do lucro líquido que eu calculei que ela deve ter em 2023, R$ 1,35 é 13,1% da cotação. É um yield muito bom, bateu de longe 7,8% da Copel e da Eletrobras, e, portanto, você está ganhando algo a mais. Às vezes você compra uma ação e está esperando só valorização. Nesse caso, você vai ganhar tranquilo, não é, Igor? Meu amigo e cliente do Infinity, você vai ganhar na sua conta 1,35, faça chuva, faça sol, bolsa sobe, bolsa desce. Então, quem está de olho em dividendos entre as três, a melhor é CEMIG. Agora eu vou calcular para vocês qual seria o preço justo daqui a 12 meses, em junho de 2024. E ganha aqui a CEMIG com upside até junho de 2024 de 62%. Por quê? Porque ela tem o menor EV/EBITDA, 4 vezes, é muito pouco, contra 5,4, 5,3 da Eletrobras. Os meus cálculos indicam que as empresas deveriam ter, uma vez privatizadas, 6,5 de EV/EBITDA, portanto, preço justo de 20,1 para a CEMIG, 10,4, R$ 10,40 para a Copel e R$ 43,20 para a Eletrobras. Segundo lugar, então, upside Eletrobras, terceiro Copel, mas eu gosto das três. E como o mercado não depende só de mim ou de você, mas de outros analistas e investidores, a gente tem que saber o que os analistas estão falando para outros investidores. E aqui a gente tem ganhando a Copel com 8 recomendações de compra e só 2 de neutro, seguido de 8 de compra de Eletrobras e 1 de venda. Perdeu o CEMIG, só tem 2 de compra com 8 neutro. Isso, num primeiro momento, pode parecer negativo, porque nesse momento, na próxima semana, na outra, os analistas estão falando para os seus investidores: comprem Copel, comprem Eletrobras, CEMIG não vale a pena, só tem um potencial na visão média deles de 3%. Porém, tem uma explicação para isso. Provavelmente, esses analistas olharam e refizeram as contas para a Copel e para a Eletrobras, visando a desestatização das duas.
E aí elevaram os preços justos e elevaram a recomendação. No caso da CEMIG, como não tem no curto prazo a perspectiva de privatização, desestatização, não foi refeito nenhum preço nem recomendação. Só que isso pode acontecer, essa parte boa, daqui a 12 meses e você já vai ter comprado a ação e vai se beneficiar. E agora, quem que é o winner? The winner is CEMIG. A CEMIG ganhou em 5 categorias, a Copel em 3, a Eletrobras em 1. A CEMIG ganhou a menor dívida sobre EBITDA, 1,1, ponto positivo, ganhou o maior ROIC, 17,80, ganhou o maior retorno sobre dividendos e JCP em relação ao preço de mercado, ganhou menor EV/EBITDA, ganhou maior potencial de valorização. A Copel ganhou, o governo do Paraná só tem 32%, ganhou tag along de 100%, ganhou recomendações dos analistas, tendo 8 de compra, 2 de neutro e nenhuma de venda. A Eletrobras ganhou maior potencial de valorização vis-a-vis o que os analistas estão recomendando. Portanto, o vencedor do mata-mata de hoje é a CEMIG. E agora que vocês sempre me pedem, como é que está o gráfico, como é que está a cotação atual em relação ao histórico de um ano? CEMIG está 4% abaixo do pico, que foi 23 de junho. CEMIG não teve todo aquele auê, porque não foi para a lista ou para a possibilidade de ser desestatizado. Copel, por outro lado, subiu no período de um ano, e a gente já recomendava. Por quê? Porque ela foi desestatizada, está também 4% abaixo do pico. A Eletrobras não foi bem, ela caiu nos últimos 12 meses por conta da entrada do novo governo que falou: não concordo com a Eletrobras, vou estatizar de novo, não vai conseguir, na minha opinião, mas vou querer meus votos de 46% no Conselho de Administração. Eu acho que isso vai conseguir até indicar diretores. Pessoal, é isso então. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Deem like, escrevam nos comentários o que você gostou, escreva quais as empresas de energia elétrica que você quer que eu analise. Provavelmente eu vou fazer mais 2 ou 3 mata-mata justamente dessas empresas que você vai pedir, e vá na descrição, clique no link e conheça a melhor consultoria personalizada do mercado, a consultoria personalizada da Levante. Você vai gostar bastante, já tem gente como o Caco, como o Jorge assinando, como o Mário, como Elcio, gostando muito. Seja você também um cliente da consultoria especializada da Levante. Boa semana a todos e bons negócios.